O que é a escoliose? Escoliose é um tipo de desvio na coluna. Para ficar claro, quando você olha uma pessoa de frente, o normal é que a coluna seja reta, seja alinhada. Quando você vira essa pessoa de lado, a coluna tem as suas curvaturas normais, que a gente chama de curvatura fisiológica. Mas olhada de frente, o normal é que a coluna seja reta. Quando você olhando de frente, a coluna apresenta algum tipo de desvio lateral, a esse desvio a gente chama de escoliose ou deformidade escoliótica. Quais são os tipos de escoliose? Quanto aos tipos, existem uma série de classificações para a gente classificar, para tipificar esse desvio que é a escoliose. Os principais são quanto à localização, em que nível da coluna que essa escoliose ela se dá com mais importância, quanto ao que causou a escoliose, que é o que a gente chama de etiologia, né? O que determinou que aquela curvatura acontecesse, e quanto à gravidade, o quão grave é esse desvio que acontece na coluna. Essas, entre várias classificações, essas são as mais importantes, principalmente para a gente planejar tratamento. Qual a diferença entre cifose, lordose e a escoliose? Cifose não é necessariamente uma doença. Cifose é uma curvatura que, a depender da região da coluna que a gente está falando, ela pode ser normal. Por exemplo, a coluna torácica ela é cifótica. O que é isso? Ela tem uma curvatura cuja concavidade é para frente. Então, é normal do nosso segmento torácico da coluna ela ter uma concavidade para frente. Já a lordose é o inverso da cifose. A lordose vai ser uma curvatura, só que a convexidade vai estar voltada para frente. Isso é normal de acontecer na nossa coluna lombar e na cervical. Então, quando a gente está falando de termos como cifose e lordose, a gente não necessariamente está falando de uma doença. A gente está dando a característica de uma curvatura. Porém, quando a gente está falando, por exemplo, de uma cifose cervical, a gente sabe que a coluna normal da cervical ela é ser lordótica. Quando eu estou falando que ela deixou de ser lordótica e inverteu a curvatura, isso normalmente se deve a processos patológicos, a doenças degenerativas. Então, esses dois termos, eles não necessariamente são doenças, mas a depender da região, pode sim estar se referindo a uma doença, a uma inversão de curvatura. E quando aquele segmento, por exemplo, na coluna torácica, que ela é cifótica, quando existe uma acentuação dessa cifose, isso também pode estar representando uma doença, mas aí a gente já vai chamar de hipercifose torácica. Então, quando a gente quer dizer que há uma acentuação de uma curvatura que é normal, por exemplo, hipercifose torácica, hiperlordose lombar, a gente usa esse prefixo para caracterizar uma doença, né, um evento não esperado. Quanto à escoliose, é aquilo que a gente falou. Escoliose, eu estava olhando o paciente de lado, agora virei o paciente de frente. De frente, essa coluna tem que ser reta ou até, no máximo, uma pequena angulação de até 10 graus. A partir daí, a gente está chamando de escoliose. O termo escoliose, ele já não... A gente não consegue colocar como uma escoliose normal. A gente até usa o termo escoliose fisiológica, que é como se fosse até aquela graduação que você não considera ainda como uma doença formal, que é 10 graus. Mas normalmente quando você usa o termo escoliose já é doença, diferente dos outros dois termos. Em quais regiões da coluna ocorre a escoliose? A escoliose pode acontecer, a depender da sua causa, mas ela pode acontecer em todos os segmentos da coluna. Tanto no segmento cervical, né, no pescoço, quanto torácico, lombar, sacral. As mais comuns são as torácicas, né, envolvendo as 12 vértebras torácicas ali, de T1 a T12, ou as lombares, envolvendo as 5 vértebras lombares.
e uma junção das duas, que são o que a gente chama de toracolombares. Mas pode acontecer sim na coluna do pescoço, que é a coluna cervical, e em todos os segmentos da coluna. O que pode causar a escoliose? Quanto às causas de escoliose, várias são as doenças, são as doenças implicadas, né? Existem doenças como o próprio trauma direto, que é o trauma raquimedular, pode causar escoliose. Doenças congênitas, como paralisia cerebral. Doenças infecciosas, que é como a gente chama espondilodicite, que é a infecção por uma bactéria que vai dar no corpo vertebral e no disco. Doenças neuromusculares que vão afetar a junção entre o nervo e o músculo, podem causar escoliose. Várias são as doenças que podem cursar com esse desvio na coluna chamado escoliose. Porém, existe um tipo de escoliose, que é o tipo mais comum, chamado escoliose idiopática, cuja causa é uma causa desconhecida. E essas são as principais escolioses que aparecem na prática médica diária, escoliose idiopática, cuja causa não é determinada. Quais são os sintomas dominantes da escoliose? Existem vários sintomas que a gente vai falar aqui, mas a principal mensagem que eu queria deixar é que o principal quadro clínico é o quadro assintomático. Então, há muita escoliose que se desenvolve na infância tardia, na adolescência. O quadro clínico vai ser extremamente exíguo, vai ser muito poucos sintomas. Não vai cursar com dor, não vai cursar com déficit neurológico, com perda de força, nada disso. E você vai dar esse diagnóstico através de um exame médico com um profissional competente, que vai fazer o exame físico, que vai identificar desvios e vai solicitar os exames necessários para confirmar esse diagnóstico. Mas, quanto aos sintomas mais comuns, sem dúvida vão ser relacionados à postura. Então, o desvio na coluna, ele vai gerar assimetria entre os dois lados do corpo. Então, é comum se observar um ombro mais elevado do que o outro, esse osso que é das costas, que é a escápula, conhecido como asa, né? Às vezes uma fica mais protuberante que a outra por causa de rotação da coluna. As cristas ilíacas no quadril, que essas pontinhas ósseas no quadril, fica numa altura diferente. Há uma falsa impressão que uma perna é maior do que a outra. Todos esses são sintomas comuns no diagnóstico de uma escoliose já avançada. E é óbvio, quando o paciente já é adulto, num tipo específico de escoliose que é degenerativa, aí sim pode vir com uma constelação sintomática já mais comum nas doenças da coluna, tipo dor, tanto dor nas costas, dor no eixo do corpo, quanto a dor irradiada para membros, às vezes algum grau de fraqueza e coisas desse tipo. Mas o principal quadro sintomático é nenhum. Quais são os graus da escoliose? Quando a gente fala em grau da escoliose, normalmente a gente está se referindo à magnitude dessa curvatura. Lembra que a gente falou que a escoliose é quando você olha a coluna de frente, coluna que o normal seria reto, ela está angulada. E a gente considera a gravidade da escoliose quanto maior é essa angulação. Então, a gente precisa se debruçar e analisar de maneira criteriosa exames complementares, como um raio-x panorâmico da coluna, para a gente medir esse ângulo que pelo método de Kolbe a gente vai conseguir dar um número em graus dessa angulação. E a gente considera uma escoliose já grave quando tem mais do que 40 graus nessa angulação. Como é a progressão da escoliose no organismo? A progressão da escoliose no organismo vai depender muito da sua causa. Por exemplo, na escoliose degenerativa do adulto, isso está muito relacionado com
doença nos discos, que são pequenos amortecedores que a gente tem entre uma vértebra e outra. Esses discos, eles vão perdendo um tipo de proteína chamado proteoglicanos. Essa perda de proteína, o disco começa a perder a hidratação, sai a proteína e junto sai um pouquinho de água, e o disco que tinha um turgor, que tinha um amolecimento, ele começa a ficar duro e perder altura. Isso, em um nível, em vários níveis, vai tornando a coluna cada vez mais desviada. Então, a progressão da escoliose, na escoliose degenerativa, no adulto, ela se dá dessa maneira, com a doença progressiva dos discos. Porém, quando a gente fala de outros tipos de escoliose, como na escoliose do adolescente, a progressão já se dá de maneira muito mais rápida, sem ter a ver com a doença do disco. É uma tendência, é uma escoliose idiopática, uma tendência que aquele adolescente tem, e no estirão do crescimento, aquela deformidade ela progride de uma maneira muito mais importante. Então, a depender do tipo, da faixa etária, a gente tem que ficar de olho mais rápido, fazer exames com uma periodicidade muito menor, como é o caso dos adolescentes, do que numa escoliose que a gente está vendo que é degenerativa do adulto, que a progressão vai ser de maneira lenta. Muitas vezes o tratamento vai ser basicamente com sintomáticos, com remédio, com postura. Então, para a gente falar de progressão da doença, a gente tem que primeiro classificar que tipo que ela está acontecendo. Existem fatores ou grupos de risco para o desenvolvimento da escoliose? Fatores de risco, como a gente falou nas causas, né, secundárias de escoliose, tipo traumatismo, trauma raquimedular, paralisia cerebral, isso são fatores de risco. Quando você me coloca na prática clínica, o que é mais comum, qual que é uma faixa mais incidente de escoliose, eu tenho que te falar que é a população de adolescente, que é aquela escoliose idiopática que vai dar ali de 10 a 18 anos de idade. Por quê? Justamente pelo que a gente falou antes, o estirão do crescimento ainda é um esqueleto imaturo, ele está em desenvolvimento, e quando ele está em desenvolvimento já com um desvio presente, esse desvio tende a aumentar. São as grandes escolioses que talvez muita gente já ouviu falar ou já teve um caso na família ou conhece, daquele adolescente que não sente dor, mas que tem vergonha de tirar a camisa quando vai à praia, costuma ficar de camisa, e quando você vê tem um desvio grande nas costas e que aquilo tende a, nessa idade de 10 a 18 anos, só piorar. Esse é um caso que os pais, que todo mundo tem que ficar atento, que precisa de avaliação e de atendimento quanto antes. A escoliose é uma doença com influência genética ou hereditária? A influência genética hereditária na escoliose, ela não é tão importante do ponto de vista populacional. Quando a gente fala de doença genética, a gente está falando de doença que altera o cromossomo, o DNA. Qualquer doença que vai lá e altera os genes, né, o DNA, o cromossoma, é uma doença genética. E quando a gente fala de doença hereditária, são aquelas doenças que são passadas de pai para filho. E na escoliose em si, essa correlação entre genética e hereditariedade, ela não é tão forte. Não há uma correlação de maneira forte na passagem de escoliose de pai para filho. Em relação à idade, a escoliose é mais agressiva em adolescentes ou idosos? A escoliose, a grande diferença no tratamento, principalmente tratamento cirúrgico no adolescente, no adulto ou no idoso, é aquilo que a gente chama da escoliose ser estruturada ou não. No adolescente, os ligamentos são mais frouxos, o disco é mais complacente,
Então, você consegue, quando há necessidade do tratamento, normalmente nas escolioses mais graves, você consegue moldar a coluna de uma maneira muito mais fácil, entre aspas. No adulto e no idoso já é bem diferente. No tratamento cirúrgico, muitas vezes a gente lança a mão de técnica chamada de osteotomia, que você tem que moldar as vértebras, às vezes desgastar um pouco partes das vértebras para você conseguir que aquela coluna que está estruturada, que está calcificada, que está mais dura, a grosso modo, que você consiga meio que desestruturá-la para alinhá-la. Então, a grande diferença no tratamento de um para outro, a grosso modo, seria essa. Como é feito o diagnóstico da escoliose? O diagnóstico da escoliose, ele vai partir da observação daqueles sintomas, né, que, como eu falei, os sintomas eles podem ser muito silentes, né, eles podem ser eles podem ser pouco percebidos ao longo do dia a dia do paciente, mas que são desvio dos ombros, desvios da bacia, a aparente diferença dos membros, dor nas costas e dor irradiada para os membros. Mas o diagnóstico de certeza da escoliose vai se dar através de exames de imagem, principalmente o que a gente chama de raio-x panorâmico da coluna vertebral. É um raio-x que é feito na coluna inteira, não só de regiões dela, mas na coluna inteira, onde você vai fazer tanto a incidência de frente quanto de lado para você medir os ângulos de desvio. Se a coluna olhada de frente tiver um desvio, uma angulação maior do que 10 graus, a gente chama isso de escoliose. Quais são os principais tratamentos para a escoliose? A grande maioria dos casos vão se beneficiar do que a gente chama de tratamento conservador, que é aquele tratamento não cirúrgico. Então, nas escolioses leves a moderadas, a depender da causa, vários tratamentos conservadores podem ser lançados mãos, como, por exemplo, reeducação postural global, né, que é o RPG, coletes ortopédicos que são customizados para cada paciente, fisioterapia, pilates, yoga, todo preparo físico que tende a fazer fortalecimento muscular e que trabalha muito a simetria dos dois lados do corpo. Então, todas essas medidas comportamentais associadas à medicação, né, quando há presença de dor ou a irritação de algum nervo, são tratamentos possíveis na escoliose. Porém, nos casos graves ou nos casos que estão em progressão, é aquele paciente que você recebe e ele tem uma escoliose leve, é um adolescente que tem uma escoliose de 15 graus. E você institui medicação, institui reeducação postural, ele volta daqui a 6 meses com 25 graus, com 10 graus em 6 meses. Então, mesmo que esse paciente não esteja em um grau avançado, ele já está mostrando que ele tem uma progressão vigente. Então, é um paciente que pode ser avaliado também para cirurgia. Então, existe tanto tratamento conservador quanto tratamento cirúrgico, a depender de tipo da escoliose e de progressão. Em quais casos é necessária a realização de uma intervenção cirúrgica? Quanto ao tratamento cirúrgico, ele vai ser necessário quando, como a gente falou, quando o grau é muito avançado da deformidade ou quando você flagra uma progressão rápida, e isso é muito comum nos adolescentes. Falando da escoliose, propriamente dita, principalmente em casos graves, ainda é uma cirurgia que, apesar de ter ficado cada vez menos invasiva, ainda é um tratamento
que necessita normalmente grandes vias de acesso, uma recuperação mais prolongada. Então, a gente reserva o tratamento cirúrgico para casos graves ou de progressão acentuada. Existe uma idade limite para a correção cirúrgica de uma escoliose severa? Não existe idade limite, nem de piso, nem de teto. Às vezes você tem que fazer uma correção em uma criança pequena. Porém, a técnica vai ser diferente. Você não usa técnicas que vai fazer fusão da coluna vertebral. Você faz técnicas que são meio que provisórias, até o esqueleto ganhar maturidade, você fazer uma técnica mais definitiva. Mas, normalmente, o que vai fazer com que você opte ou não por fazer o tratamento cirúrgico, no caso de uma idade mais avançada, são comorbidades. Se o paciente aguenta um tipo de cirurgia que às vezes vai durar algumas horas, que pode ter alguma perda sanguínea. Então, se for um paciente idoso, 80 anos, mais rígido, que ele não tiver anemia, não tiver pressão arterial elevada, não tiver diabetes, não há um corte por causa de idade para a realização do tratamento cirúrgico. Quais são as consequências mais graves que a escoliose pode provocar? A gente pensando nos tipos mais comuns de escoliose, que vai ser a do adolescente e a idiopática do adulto, a gente vai ter no primeiro caso déficits posturais, né, com dificuldade, com desalinhamento na marcha, né, o jeito de andar, com dor a partir da progressão, quando a escoliose está de uma maneira muito importante. Você pode ter o estreitamento dos orifícios onde passam os nervos, que é como popularmente a gente fala que é o nervo pinçado, né? Começa a doer, uma dor irradiada para os membros. Isso pode acontecer. Mas em casos muito graves, principalmente em escolioses adquiridas na infância, pode acontecer, inclusive, mau funcionamento de órgãos. Você pode ter uma coluna tão desviada, uma caixa torácica tão mal formada, que você tem um problema de expansão pulmonar, que você tem problema, às vezes, de funcionamento das vísceras abdominais. São casos extremos, são casos mais raros, mas isso pode acontecer e é dramático. É possível prevenir a escoliose? Sim. Principalmente são as condutas que a gente usa nos casos leves. Toda vez que você quer intervir no esqueleto, na estrutura do seu corpo, a gente consegue fazer isso através do fortalecimento muscular e de postura. Então, se você tem um desvio pequeno na coluna, uma escoliose fisiológica, que é aquele desvio até 10 graus, é bem interessante, sim, você fazer as práticas de fortalecimento muscular, orientadas, né, por um profissional competente, óbvio, de fisioterapia, de reeducação postural, evitar sobrecarga, ou seja, carregar peso em posturas inadequadas e trabalhar essa simetria do corpo através de várias opções, como pilates, yoga. A escoliose tem cura? A resposta para essa pergunta é sim, a escoliose tem cura. A gente, no decorrer aqui das perguntas, a gente já pôde perceber que a escoliose é uma entidade heterogênea. É totalmente diferente a escoliose lá da criança e a escoliose degenerativa de um idoso. Mas o alinhamento vertebral, ele sempre é possível. Então, nesse sentido, a escoliose sim tem cura. O que é mais importante, o que demanda mais da nossa atenção no consultório do especialista é avaliar os casos que é necessário um tratamento mais invasivo e os casos que
hoje podem não ser graves, mas que há indícios que aquilo vai se tornar um caso grave e que hoje é mais fácil resolver aquilo do que vai ser amanhã. Então, a escoliose tem cura, mas o mais importante é a gente avaliar e ver qual o caso que se beneficia mais de tratamento. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.